Olá, bem-vindo à nossa aula de número 10. Nesta aula, nós trabalharemos língua e linguagens. Pois bem, para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos pensar em algumas palavras e ou termos utilizados pelo professor de português e que muitas vezes te fez pensar. O que vem a ser isso? Quando você é curioso, corre lá no dicionário ou levanta a mão e pergunta ao professor, esclarecendo logo essa dúvida. No entanto, muitos são os que carregam consigo essa curiosidade. E vamos lá, pessoal, essa dúvida não pode ser deixada dentro da cuca. Então vamos aos termos. O que vem a ser gramática normativa? E a ortografia? E a fonologia? E a acentuação? Ah, vocês podem ter pensado, essa eu conheço. Por que há regras de mudanças na língua? Então vamos falar um pouquinho também sobre o acordo ortográfico. Nossa, quantos questionamentos juntos! Vamos pensar nisso, então vamos lá. Quando nos comunicamos em língua portuguesa, assim como em outras línguas, é possível perceber claramente que há regras para fazermos uso dessa ferramenta. Essas regras obedecem critérios pré-estabelecidos. Estes são conhecidos como a gramática normativa. É ela que prescreve as regras, estabelecendo um padrão de escrita e fala, conhecido como língua culta ou norma culta. Ela admite apenas uma forma de realização linguística, ou seja, de escrita ou de fala, que deve ser feito de acordo com as regras ditadas em seu manual, e o que não estiver de acordo será considerado um erro. Os textos de jornais, revistas, redações de concursos, escritas elaboradas na escola, discursos públicos, entre outros, são exemplos que devem seguir a gramática normativa. Continuando, a gramática normativa estuda diferentes áreas na língua. Uma delas é a fonologia, que é a sub-área responsável por estudar o sistema sonoro de uma língua e a estrutura que vai formando significado, ou seja, os fonemas. É importante salientar que fonema não é a mesma coisa que letra. São coisas diferentes, pois uma mesma letra pode representar fonemas diferentes. Vejamos como exemplo a letra X, que pode ter o som de x, sexo, né? Então, x. Depois nós temos aí o som de sh, em feixe. Nós temos o som de z, em exato. E, por fim, o som de s, em próximo. Então, a mesma letra com 4 sons diferentes. Dentro da fonologia, ao estudar os sons da língua portuguesa, vamos nos aprofundando e conhecendo um pouco mais sobre os sons que podem ser de vogais, de consoantes ou de semivogais. Além disso, esses sons podem se juntar e formar encontros vocálicos ou encontros consonantais. No campo das letras, dizemos que a união delas vão formando as palavras. Estas, por sua vez, podem ser separadas em sílabas para serem melhor estudadas, pois as sílabas são ligadas ao som também, uma vez que há as mais fortes e as mais fracas. Pois bem, nós falamos que existem as sílabas mais fracas e as mais fortes. Por que elas são assim classificadas? Para que possamos falar em acentuação. As mais fortes serão chamadas de tônicas, que têm um som forte, e as mais fracas serão chamadas de átonas, que têm um som mais fraco. Esse som mais forte pode ou não ser indicado por um sinal de acentuação. Vamos conhecê-los então. Em primeiro lugar, nós teremos o acento agudo, que pode indicar a sílaba tônica, assim como um timbre aberto. Logo em seguida, teremos o acento circunflexo,
que pode indicar a sílaba tônica, assim como o timbre fechado. Continuando, veremos o acento grave, que é aquele que presente na crase, indicando a junção da preposição a mais o artigo ou um pronome. Logo mais veremos o trema, que, de acordo com o novo acordo da língua portuguesa, está abolido com uma única exceção, que são as palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros. E, por fim, nós temos o til, que serve para nasalizar as palavras. De acordo com essas informações, podemos então passar para as regrinhas básicas de acentuação aprendidas lá no ensino fundamental. Vamos então relembrá-las? De acordo com a gramática normativa, as palavras devem ser acentuadas de acordo com a sua tonicidade, ou seja, pela sílaba que tem o som mais forte. Dessa maneira, elas são classificadas em 3 categorias. A primeira delas é a oxítona, que é aquela que possui a última sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Vamos ver ali como exemplo, então, café, coração e trazer. Então, nós temos 3 exemplos. Os 3 nós temos a última sílaba mais forte. Na primeira nós temos o acento agudo, na segunda o til, e na terceira, embora a última sílaba seja mais forte, nós não temos nenhum acento. Na segunda categoria, então, nós temos as paroxítonas. As paroxítonas são aquelas cuja penúltima sílaba será a mais forte. Como exemplo dessa categoria, podemos citar as palavras táxi, esperteza, passível. Nós temos muitas outras, mas trouxemos apenas essas. Por último, nós teremos as proparoxítonas, que são aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba mais forte. Como exemplo, nós trouxemos ali as palavras último, lâmpada e médico. Então, todas as sílabas tônicas estão em preto ali. Continuando, vimos aqui palavras com mais de uma sílaba. Mas e quando a palavra só tem uma sílaba? Vamos ver então como fica. Nós temos então um monossílabo, que é a palavra que tem uma sílaba só. Esse monossílabo, ele pode ser ou tônico, que é quando a sílaba é forte, né? Então nós temos ali pé e mês, ou nós temos um monossílabo átono, que é quando nós temos um e t, por exemplo. Pois bem, já vimos que as palavras são acentuadas de acordo com as sílabas tônicas, mas há algumas regras importantes no que se refere a quando acentuar que devemos levar em consideração. Então, vamos ver essas regrinhas, tá? Então, acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em a, e, o e em, que são seguidas ou não do plural. Então, vamos ver um exemplo aqui. Café, cipó e armazém. Ou também poderia ser cipós e armazéns. Segunda regra. Acentuam-se todas as palavras monossílabas terminadas em a, e, o, seguidas ou não dos seus plurais. Então, como exemplo, nós trouxemos aqui pá, pé, dó e a. Terceira regrinha, nós temos acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em i ou is. Nós temos o táxi e lápis como exemplo. Uns e os. Então, nós temos vírus, álbuns e fórum. Terminadas em L, N, R, X e PS. Então, nós temos aí alguns exemplos. Automóvel, elétron, fórceps. E, por último, as terminadas em an, ans, ão e ãos. Então, imã, órgãos e órfão. Continuando com as regras de acentuação, também devem ser acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral,
crescente ou decrescente, seguido ou não de S, como por exemplo em jockey e mágoa. Gente, agora atenção para o novo acordo ortográfico, ok? Então, pelo novo acordo ortográfico, os ditongos de pronúncia aberta, ei e oi, que antes eram acentuados, agora perderam os seus acentos. Então, olha lá como que fica. Ideia agora não tem mais acento e jiboia não tem mais acento. Continuando, então, não serão mais acentuados o I e o U tônicos formando o hiato quando vierem depois de um ditongo, como acontece em feiura e sauípe. Os hiatos ainda perderam seus acentos em mais algumas situações. Preste atenção. Não serão mais acentuadas as palavras que tiverem hiatos o e e, como enjoam e leem. Também os hiatos formados por i e u, ao se repetirem, como em xiita, perderam seus acentos, exceto quando essa palavra for proparoxítona, pois daí prevalece a regra dessa categoria. Ou seja, a regrinha é: todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então veja o exemplo. Xiita não tem acento, mas se fosse uma proparoxítona, como seríssimo, teria acento. Continuando, para concluir nossas regras de acentuação, nós temos, além das adequações que foram feitas devido ao novo acordo ortográfico, observe que, nas formas verbais em que o U vinha precedido de G ou de Q, e seguido de E ou I e eram acentuados, agora perdeu o seu acento, como no exemplo apazigue. A terceira pessoa do plural deve ser acentuada, como ele tem, não tem acento, e eles têm, tem acento. E as palavras homógrafas, ou seja, aquelas que têm a grafia igual, são escritas da mesma maneira, antes recebiam acento para serem diferenciadas na pronúncia. Agora não tem mais acento, salvo em poucas exceções, como em pôde, que é um verbo da terceira pessoa singular do pretérito perfeito do indicativo, e pode, que é o verbo da terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Bem, quando estávamos falando de acentuação, você deve ter notado que em algumas ocasiões nós mencionamos o novo acordo ortográfico. Mas o que será que é isso, né? Então, o novo acordo ortográfico é um acordo firmado entre os países que falam a língua portuguesa na tentativa de se unificar a ortografia. Os países que fazem parte desse acordo são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Está em vigor em nosso país desde 2009, mas será obrigatório somente a partir de 1 de janeiro de 2016. Pois bem, agora que você já aprendeu sobre diversos temas hoje, vamos praticar um pouco. Nossa atividade é uma questão elaborada em uma prova de uma faculdade de administração, o INSPER, em 2010. Veja o texto com atenção. Então, nós temos uma tirinha aqui e diz assim: o acento agudo desaparece do I e do U tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo! Vândalos, preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Tcharam! Feiura, agora vira feiura. Agora atente-se à proposta da atividade. Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada. Letra A, plateia. Letra B, heróico. Letra C, gratuito. Letra D, baiuca. E letra E, caiu. Então,
Pensou qual seria a alternativa mais adequada para a nossa questão? Pois bem, a alternativa correta é a letra D, uma vez que baiuca segue a mesma regra que feiura. E as demais, por que não são acentuadas? Então vamos nos atentar a elas. Plateia e heróico fazem parte da regrinha pelo novo acordo ortográfico de tongos de pronúncia aberta ei e oi, que antes eram acentuadas nas paroxítonas, agora perderam seus acentos. Gratuito, por sua vez, é paroxítona, mas não recebe acento porque não termina com as letras exigidas, mas sim com o. Por último, temos caiu, que é uma oxítona terminada em u, ou seja, está fora da regra. Esta foi a nossa 10ª aula e nós falamos aqui sobre língua e linguagens, abordando os seguintes aspectos: gramática normativa, fonologia, acentuação e algumas regrinhas novas de acentuação pelo novo acordo ortográfico. Até a nossa próxima aula.